Senhor, amém? Cumprimento também a igreja que cultua conosco em casa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui verdadeiramente acredita no Espírito Santo? Louvado seja Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, eu quero aqui compartilhar com a igreja uma gratidão ao Senhor. Dia 9 desse mês, completaram aí 14 anos que o Senhor me aceitou como um dos seus. E nesses 14 anos, o Senhor tem me concedido algumas oportunidades, ora para trazer uma palavra, uma reflexão ofertória, ora uma oração. Diversas oportunidades Deus tem me concedido. Porém, também nos 14 anos, não foi uma caminhada tão leve. Mas a Bíblia diz que o fardo que o Senhor coloca sobre nós, ele seria suportável. E num período não muito distante, há pouco tempo atrás, quem aqui já ouviu a voz de Satanás? Todos acreditam no Espírito Santo. Amém ou não amém? Quem já ouviu aqui a voz de Satanás? Deixa eu dizer para você, talvez você fique com medo de responder, mas toda vez que você é impelido a fazer algo errado, ou algo que não condiz com aquilo que a palavra de Deus aprova, tenha total certeza que foi o diabo a falar na sua mente. E não é diferente com quem sobe no altar. O inimigo está sempre, todos os dias, a oferecer aí para nós pratos, alguns manjares até agradáveis aos olhos, porém, é para a ruína, é para a derrota. E por que eu disse que eu quero aqui externar uma gratidão ao Senhor naquilo que... Porque eu estou falando aqui de 14 anos de crente, não que eu ache que o tempo de crente faz o crente ser crente. O que faz o crente ser crente não é o tempo de crente, é o tempo com Deus. O que faz o crente ser crente é o tempo com o Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. O inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E não é diferente com aquele que sobe no altar. E há pouco tempo atrás, eu ouvi a voz de Satanás a ponto de eu não acreditar mais que eu teria alguma oportunidade diante de Deus. Eu cheguei a ficar alguns dias sem ir para a igreja, pensativo, se Deus tinha mesmo algo para mim, se Deus tinha algo comigo, se Deus tinha alguma coisa para fazer na minha vida, com 14 anos de crente. A ponto do diabo falar tão forte na minha mente, que eu passava por um viaduto, por uma ponte, a conduzir, e Satanás disse assim no meu ouvido: atira-te com o carro daqui de cima. Há pouco tempo atrás. E tudo isso que eu estou dizendo para você, é para você entender o que significa um culto de intercessão.
Nesse mesmo dia em que o diabo falou com grande fúria ao meu ouvido: atira-te com esta viatura, com este carro daqui de cima. Lá embaixo era uma autoestrada, de forma que se eu me atirasse dali com o carro, não sobraria nem o DNA para contar a história. Mas nesse mesmo dia, eu não estou fazendo isso aqui para aguçar o ego de ninguém, mas é para glorificar o Senhor por aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele ainda vai fazer nessa noite. Eu fui visitado na minha casa, na minha morada, por uma caravana de fogo. Eu não vou citar aqui os nomes aqui para poder resguardar essas pessoas. Porque eu tenho certeza que se algum dia você estiver talvez na mesma condição que eu estive, essa caravana de fogo também vai ser levantada por Deus e vai fazer uma visita a você lá na sua casa. Então nesse dia eu fui contemplado pelo céu por uma caravana de fogo. Enquanto oravam, enquanto falavam, enquanto profetizavam, Deus foi trazendo à minha memória tudo que tinha me acontecido. E no momento da oração, um dos irmãos, tomado pela glória, pelo Espírito Santo de Deus, disse assim: olha, o Senhor está te livrando do suicídio. Naquele mesmo dia em que Satanás disse: atira com o carro daqui. Quando o diabo disse: atira-te daqui, eu disse: misericórdia, Senhor. Eu estava mais para a lateral da ponte, eu joguei para o meio. O diabo está falando, mas a voz do Espírito é mais forte. Enquanto o diabo está sugerindo para você, enquanto o diabo está sugerindo para você tirar a sua vida, o Espírito de Deus está bradando para manter você de pé. E naquele dia eu pude entender que a voz do diabo é fácil de compreender, mas a voz do Espírito é suave. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 1. E é só o Espírito de Deus. Por isso que eu perguntei: quem aqui acredita no Espírito de Deus? Eu estou aqui hoje, a subir nessa tribuna, tremendo, boca seca, mão gelada. Durante os 14 anos que eu sirvo a Deus, Ele tem me dado a oportunidade, e toda vez que eu subo no altar é tremendo, é boca seca, é um frio na espinha, é algo inexplicável. E um dia eu comentei isso com alguém de Deus, e disse: olha, toda vez que eu subo no altar, tem alguma coisa errada comigo. Eu tremo, a minha boca seca, a minha espinha se estremece toda, dá um frio na barriga. Ela disse: glória a Deus por isso. Porque o dia que você subir no altar e não sentir isso mais, é porque a glória, o Espírito e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se apartou de ti. Então toda vez que você subir no altar, trema mesmo, seque a boca mesmo, porque isso é sinal da sua total dependência de Deus. Lucas capítulo 1, eu acho que eu podia já entregar, porque Deus, o que Deus fez e tem feito na minha vida, não durante os 14 anos de crente, mas de todo o tempo antes de eu me converter, que Ele tem me livrado, me guardado, para glória e louvor do próprio nome dEle. Verso
34, do capítulo 1 de Lucas. Diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu quero repetir. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu quero repetir. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Até você dá glória. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Todos aqui já conhecemos essa passagem. Nós sabemos aqui que o anjo Gabriel visitou Maria e predisse ali naquele tempo o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, 6 meses antes, também é conhecido de todos nós que o mesmo anjo visitou Isabel. E no ventre de Isabel estava sendo gerado João. Algumas peculiaridades que foram pedidas para algumas, Deus é especialista em fazer milagre. Algumas mulheres foram contempladas com a visita de um anjo. E no momento em que o anjo dizia que você é estéril, mas conceberá e dará à luz um filho, ele dava ali algumas instruções pela forma como seria criado o menino. Alguns, a gente vai ver o anjo dizer: não beberá vinho, não comerá do fruto da videira, não se aproximará daquilo que é imundo. Mas o interessante é que para Jesus não houve isso. A mãe de Sansão foi instruída dessa forma: não beberá vinho, não comerá do fruto da vide, será nazireu de Deus, não cortará seu cabelo, não passará navalha no seu cabelo. Mas para Jesus não foi imposto, para Maria não foi imposto nada disso. E eu perguntava para o Espírito Santo: por quê? Aleluia. E o Espírito Santo me disse: como dizer para a videira, não produza vinho? Como dizer para a videira verdadeira, não produza o fruto? Eu quero dizer para você, nessa noite, que o Espírito que visitou Maria não buscou alguém sem pecado. Você já percebeu isso? A Bíblia não disse que Maria era uma pessoa isenta de pecado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Maria era virgem. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus não está aqui procurando ninguém que não tenha pecado. Ele está à procura daqueles que se rendem, reconhecem que são pecadores, necessitam dele, para que mais e mais e mais estejamos longe do pecado.
E por que falar do Espírito Santo? Como é que pode nós adentrarmos em um culto de intercessão sem o Espírito Santo? O anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo já traz logo um discernimento para Maria. Ela diz: como se dará isso? Se eu não tenho relação com homem algum. Ela já entendeu ali que ela não ia, o que ela fosse, o que ela ia gerar, não dependeria do homem. E eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que o Espírito Santo de Deus está para gerar na sua vida, não depende do A nem B, não depende do homem, depende exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você essa noite, você que está aqui essa noite, não entrou nessa casa à toa. O Espírito Santo de Deus se trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração que aquilo que Ele tem gerado dentro de você é do Espírito Santo. O Espírito Santo é especialista em milagre. Talvez você saiu da sua casa com a notícia do que seu filho está envolto às drogas. Talvez você saiu da sua casa, seu marido, a sua esposa está envolto ao álcool e à prostituição. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que haja conserto, para que haja conversão, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre a tua casa o Espírito Santo. Descerá sobre a sua família o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. A Bíblia vai dizer em Romanos que o Espírito de Deus, Ele clama por nós. Clamar é interceder, com gemidos inexprimíveis. Por quê que Ele diz isso? Porque nós não sabemos orar como convém, a Bíblia nos diz. E se nós não sabemos orar como convém, hoje, você vai orar como convém, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem a ver com a intercessão? Tudo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. E quando descer o Espírito Santo sobre ti nessa noite, você vai entender o que significa um culto de intercessão. Porque sem o Espírito Santo de Deus é impossível interceder por alguém. Quando o pastor Wagner disse, nós estamos em uma batalha. E eu, no meu lugarzinho quietinho, falei com o meu amigo Espírito Santo. E eu vim com o meu general. Porque eu não sou nada sem Ele. Não há aqui ninguém que é alguma coisa sem Ele. Mas a Bíblia diz que é por Ele, é dele, é por Ele que são todas as coisas. E a Bíblia também vai dizer que é por Ele que somos mais do que vencedores. Assim que Maria recebe a notícia, indaga ali o anjo, e o anjo diz que desceria sobre ela o Espírito Santo. Ela diz assim, então disse Maria, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo ausentou dela. O Espírito Santo de Deus quer de nós nessa noite uma entrega tal qual a de Maria, que não pensou duas vezes
quando teve o discernimento dado pelo Espírito em dizer: eis aqui a tua serva. Você pode dizer para Deus nessa noite: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Muitas das vezes, irmãos, nós entramos na casa de Deus sujos, incapazes, desencorajados. Mas de repente, Deus levanta um anjo, como já levantou aí a irmã Rosa para falar, e para dizer assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É necessário crer, igreja, verdadeiramente, porque talvez você não vai conseguir segurar na mão dele, mas ele sim vai segurar na sua. Talvez você não vai conseguir abraçá-lo, mas ele sim vai te dar o melhor abraço da sua vida. Quando eu disse 14 anos de crente, os anos que antecederam até a minha conversão foram deploráveis. Alguns da minha família diziam assim: olha, isso não passa dos 18 anos. Dia 28 de outubro agora completo 45. Contrariando as estatísticas do inferno. E durante os meus 14 anos de crente, todo dia o diabo tenta me desvirtuar. E não é diferente com nenhum de nós aqui. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que, independente da força que o inferno disponha para te destruir, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ei! Você pode crer comigo nessa noite? Por mais que o diabo faça ou desfaça, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ei! Foi ele quem te recebeu na porta. Labadagácia, mandravácia, nergia, céuia. Riande prova sébia, naramandarábia. Uriamanaia, subcantarabacheias. É Jeová. Aleluia. Ele é o Espírito Santo. Ao sair Jesus das águas, veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Quem? O Espírito Santo. Se até Jesus, o Filho do Altíssimo, teve que vir sobre ele o Espírito Santo, para que ele cumprisse nessa terra o seu propósito, imagina eu e você. Talvez, para quem não conhece, pode estar escutando algo vago, mas para quem acha que está escutando algo vago, assim te diz o Senhor nessa noite: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Precisa de um milagre? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Precisa de uma porta aberta, assim como foi aberta a madre de Isabel. Precisa de um filho liberto? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Enquanto Deus me concedia a graça de trazer aqui o Espírito Santo,
Eu meio que apreensivo, não sabia o que ia pregar. Tanta gente eloquente, de grande sabedoria, e eu louvo a Deus por isso. E eu falava com Deus, olha, o que é que eu vou fazer? O que eu vou pregar? Eu falava com Deus, aleluia. Como se dará isso? E Ele falava ao meu coração, descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, Deus Santo. O que eu vou fazer como exegese, Pai? O que eu vou anotar? Anota uma coisa no seu coração, meu filho. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Muitos aqui já conhecem o Espírito Santo. Mas talvez você não tenha tido ainda uma experiência tão profunda com o Espírito Santo. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: essa é a noite em que você terá uma profunda experiência com o Espírito Santo. Essa é a noite que o Espírito Santo de Deus reservou para te lavar, para te purificar e para fazer de ti a habitação dele. Ele é especialista. Buscou uma virgem e fez habitar nela o Filho do Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Logo eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Logo Ele vai habitar no templo feito pelas mãos de Deus. Tem algum templo feito pelas mãos de Deus aqui? Então te prepara, porque nessa noite descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando você chegou aqui, Ele já estava. Ele me prometeu que vinha. Eu tenho certeza que não foi só a mim. Ele falou com muitos aqui. E Ele está aqui nessa noite para transformar, para arrancar o coração de pedra e colocar o de carne, para moldar segundo o caráter de Cristo. Você já orou assim para Deus, irmão? Molda em mim, Senhor, o caráter de Cristo, porque o Espírito Santo pode fazer isso. E é Ele que veio aqui nessa noite moldar o nosso caráter, para que mais e mais dias nós possamos estar parecidos com Cristo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O que eu tenho para dizer para a igreja nessa noite? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha, o que eu preciso fazer para alcançar a minha bênção? Nada, porque a Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor, descerá sobre ti o Espírito Santo e as bênçãos te alcançarão. O que você veio, eu não estou de brincadeira, o que você veio buscar aqui essa noite, você vai sair com ele nas mãos. Não importa o grau de dificuldade que muitas das vezes nós colocamos em nosso coração, que é impossível, mas o verso 37 do mesmo capítulo que nós lemos vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Você não sabe orar? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz assim: também o Espírito semelhantemente intercede por nós.
Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, preste atenção nisso, sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Eu podia ter ido em qualquer outro versículo que falasse a respeito do Espírito Santo, mas o Senhor me levou logo na predição do seu nascimento, para que você creia, assim como o anjo disse, e se cumpriu. Você também possa crer, que descerá sobre ti o Espírito Santo. E a Bíblia vai continuar dizendo, e eu encerro, irmãos, se foi. E a Bíblia vai continuar dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a Bíblia vai dizer, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E a Bíblia vai continuar dizendo, o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E só aquele que crê e pode dar um glória, um brado de vitória, porque descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Eu sou grato por mais essa oportunidade, e eu devolvo aqui o microfone em nome do Senhor Jesus Cristo.